O grande salão do Palácio de Tancos brilhava com a luz dos lustres quando Tiago e Rafael entraram de mãos dadas. O murmúrio parou abruptamente, olhares de espanto fixando-se no jovem ao lado do herdeiro, vestido com simplicidade que gritava pobreza aos olhos da elite lisboeta. Tiago sentiu o coração apertar-se, mas manteve o sorriso firme, sabendo que aquela noite marcaria o início de uma tempestade que ele próprio havia provocado. A mãe dele, Dona Isabel, aproximou-se com passos medidos, o vestido de seda negra reluzindo como uma armadura. "Meu filho, quem é este rapaz?" perguntou ela, a voz baixa mas carregada de desprezo disfarçado. Rafael apertou a mão de Tiago com força discreta, os olhos castanhos tranquilos apesar da tensão que se espalhava pelo ar como névoa. Ele vestia uma camisa branca simples e calças escuras, nada que combinasse com os smokings caros ao redor, e Tiago tinha insistido nisso de propósito, para testar os limites da família e do amor que os unia há 2 anos. Tinham-se conhecido numa tarde chuvosa em Alfama, quando Tiago, fugindo das reuniões da empresa familiar de banca, parou num café pequeno para escapar ao peso das expectativas. Rafael ensinava literatura numa escola pública de uma aldeia perto de Évora e viera a Lisboa para uma conferência modesta. A conversa começou com um comentário sobre um livro de Saramago esquecido na mesa e evoluiu para horas de confidências. Tiago, sempre escondido atrás de uma fachada de herdeiro perfeito, encontrou em Rafael alguém que via além do dinheiro e do nome Almeida. Mas esconder o relacionamento era exaustivo. A família de Tiago, conservadora apesar da Lisboa moderna e progressista, ainda murmurava sobre escolhas e deveres. Rafael, por sua vez, carregava as próprias cicatrizes, um pai ausente, uma mãe que nunca aceitara plenamente a orientação do filho. Juntos, construíram um mundo secreto de passeios ao longo do Tejo ao amanhecer, jantares baratos em tascas escondidas e noites de conversas profundas sobre sonhos e medos. Tiago queria apresentar a Rafael como namorado verdadeiro, mas sabia que a verdade nua e crua seria rejeitada. Por isso planeou a chegada como namorado pobre, uma estratégia arriscada para forçar a família a ver o homem por detrás das aparências. A gala era para celebrar os 50 anos da empresa Almeida, com convidados da alta sociedade portuguesa, banqueiros, políticos, artistas de renome. O ar cheirava a perfume caro e a vinho do Douro. Amigos próximos de Tiago, como o primo António, lançavam olhares cúmplices misturados com pena. "Estás a brincar com fogo, primo?" sussurrou António ao passar. Tiago ignorou, puxando Rafael para o centro do salão onde a orquestra tocava um fado suave. Rafael sorria com serenidade, comentando baixinho sobre a beleza das colunas neoclássicas, mas Tiago via a sombra de dúvida nos seus olhos. Seria amor suficiente para suportar o desprezo que viria? A noite avançava e as perguntas pairavam. Dona Isabel organizou rapidamente um círculo de senhoras para conhecer o convidado, fazendo perguntas veladas sobre a profissão de Rafael, o salário, a família. Rafael respondia com honestidade tranquila, sem exageros, revelando apenas que era professor e vivia modestamente. Cada resposta parecia confirmar o pior para a elite, um intruso sem pedigree. Tiago sentia o peito apertar-se com culpa e determinação. Esta era a prova. Se o amor deles sobrevivesse àquela noite, sobreviveria a tudo. Mas no fundo, ele temia que a revelação que preparara mudasse tudo de forma irreversível. As luzes continuavam a brilhar, mas o frio social já se instalava, e Tiago sabia que o verdadeiro teste apenas começara. A noite prosseguia e o salão enchia-se de risos forçados. Tiago guiava Rafael entre os grupos, apresentando-o como um amigo especial da província, mas todos sabiam a verdade pelo modo como as mãos se tocavam. O pai de Tiago, o severo Sr. Almeida, aproximou-se finalmente, o rosto impassível como uma máscara de mármore. "Filho, uma palavra em particular", disse ele, puxando Tiago para um canto perto das janelas que davam para o jardim iluminado. Rafael ficou sozinho, rodeado por olhares curiosos e sussurros. Uma tia distante comentou alto o suficiente para ser ouvida: "Pobre rapaz, deve pensar que encontrou o bilhete dourado." Rafael manteve a cabeça erguida, recordando as noites em que Tiago lhe contara sobre a pressão de ser o único filho homem numa família que valorizava linhagens e casamentos convenientes. Ele próprio tinha crescido com o estigma de ser diferente numa aldeia pequena, onde o silêncio era a única proteção. Agora, em Lisboa, sentia o mesmo peso, mas o amor por Tiago dava-lhe força. Enquanto o pai falava de deveres e imagem pública, Tiago defendia calmamente o relacionamento, mencionando valores como respeito e autenticidade que aprendera com Rafael. O Sr. Almeida ouvia,
mas os olhos traíam a decepção profunda. Isto é uma fase, Tiago. Amanhã ele volta para a aldeia e tu voltas à razão. Tiago sentiu o coração partir-se, mas não recuou. Regressou ao salão e encontrou Rafael conversando educadamente com um grupo de jovens arquitetos, que pareciam impressionados com o conhecimento dele sobre a história de Portugal. O momento trouxe alívio temporário. Mais tarde, no terraço, os dois partilharam um momento privado, olhando as luzes da cidade. Rafael confessou o medo de ser apenas um teste para Tiago, e Tiago jurou que era muito mais, uma âncora na sua vida caótica. A conversa revelou camadas mais profundas dos seus passados, a rejeição inicial da família de Rafael quando ele assumiu a orientação sexual aos 20 anos, a solidão de Tiago nos internatos caros onde escondia quem era. O amor deles tinha nascido da compreensão mútua dessas dores, mas a gala ameaçava expô-las ao mundo. Amigos verdadeiros como a prima Sofia aproximaram-se para oferecer apoio discreto, contando histórias de outros casais que enfrentaram preconceitos semelhantes em Portugal moderno, onde a lei permitia o casamento mas a sociedade ainda julgava. Sofia mencionou um colega que perdera a herança por causa de um relacionamento gay, criando tensão adicional para Tiago. Rafael, sempre calmo, sugeriu que talvez fosse melhor partir cedo, mas Tiago insistiu em ficar, sentindo que a noite ainda reservava surpresas. O jantar foi servido e os lugares foram atribuídos de forma estratégica para separar Rafael dos familiares principais. Conversas à mesa giravam em torno de negócios e viagens, mas comentários velados sobre pessoas que não pertencem pairavam. Tiago defendia Rafael com elegância, transformando cada insulto subtil em oportunidade para destacar as qualidades do companheiro. Rafael, por sua vez, contava anedotas leves sobre a vida na escola rural, conquistando alguns corações relutantes. Mas o conflito interno de Tiago crescia, seria ele capaz de sacrificar o conforto da elite pelo amor verdadeiro? Rafael questionava-se se o seu mundo simples bastaria para Tiago a longo prazo. A tensão subia gradualmente, com pequenos mal-entendidos surgindo quando um convidado confundiu Rafael com um empregado do catering. O erro doeu, mas fortaleceu a determinação dos dois. A noite avançava e os segredos começavam a pesar mais do que as luzes douradas. O clímax da noite aproximava-se quando o discurso oficial começou. O Sr. Almeida subiu ao palco, elogiando a tradição familiar e o futuro da empresa. Tiago sabia que o momento da verdade chegava. Rafael, ao seu lado, apertava-lhe a mão por baixo da mesa, sentindo a ansiedade crescer. De repente, uma voz familiar ecoou do fundo do salão, um velho conhecido de negócios do Douro, que parou ao ver Rafael e exclamou alto: Miguel Santos. És tu? O herdeiro desaparecido da Quinta dos Santos. O salão inteiro gelou. Rafael, ou melhor, Miguel, empalideceu por um segundo antes de recuperar a compostura. Tiago virou-se para ele, os olhos cheios de confusão e admiração. O nome Miguel Santos era lendário, o filho pródigo de uma das maiores fortunas vinícolas do Norte, que desaparecera há anos após uma discussão feroz com o pai sobre a sua orientação sexual e optara por viver anónimo como professor. A elite murmurava agora em choque total, as máscaras caindo. Dona Isabel levou a mão à boca, o pai de Tiago ficou rígido. O primo António, que antes sussurrara avisos, agora olhava com inveja pura. Miguel explicou calmamente, com voz firme mas emotiva, como tinha escolhido a simplicidade para encontrar-se a si próprio, longe do peso da herança e dos preconceitos. Tiago sentiu o mundo rodar, o homem que amava não era pobre, mas alguém que tinha renunciado a milhões por princípios. A revelação mudou tudo, de repente, Rafael não era mais um intruso, mas um igual em poder, talvez superior. A família Almeida, que o rejeitara por ser pobre, agora via-se obrigada a reconsiderar. Mas o choque trouxe novos conflitos. Miguel confessou que mantivera a identidade escondida para proteger Tiago de pressões externas e para testar se o amor era verdadeiro além do status. Tiago sentiu-se traído momentaneamente, questionando se toda a relação fora uma ilusão. Lágrimas discretas rolaram enquanto falavam num canto privado. Miguel falou do sacrifício de abandonar a família após o pai o expulsar por ser gay, da vida modesta que construíra com esforço próprio, do medo de que Tiago quisesse apenas pela novidade. Tiago, por sua vez, admitiu o medo de perder a herança se assumisse plenamente o relacionamento. O mal-entendido inicial transformou-se em compreensão profunda. Amigos intervieram, Sofia mediando com empatia, lembrando que a verdadeira força vinha da vulnerabilidade partilhada. A elite, agora dividida, comentava em grupos, alguns admiravam a coragem de Miguel,
outros viam a revelação como manipulação. Um convidado influente, rival de negócios, aproximou-se para parabenizar Miguel, criando tensão adicional com o Sr. Almeida. Miguel recusou ofertas imediatas de reconciliação com a sua própria família, priorizando o momento com Tiago. A noite terminou com os dois saindo juntos sob olhares mistos de respeito e inveja. No carro, a caminho de casa, conversaram até ao amanhecer sobre o que viria a seguir, confrontos familiares inevitáveis, escolhas sobre herança versus autenticidade, o impacto na carreira de Miguel como professor. O amor fortalecera-se com a verdade, mas o caminho à frente prometia mais provações. Tiago sentiu-se crescer, compreendendo que a identidade não se definia por dinheiro ou nome, mas por coragem de amar abertamente. Dias após a gala, a vida em Lisboa mudou drasticamente. Os jornais sensacionalistas publicaram fotos discretas, especulando sobre o namorado pobre que era milionário escondido. A família Almeida convocou uma reunião urgente na mansão de Sintra, onde Tiago enfrentou acusações de engano. O pai exigiu que ele terminasse o relacionamento, argumentando que Miguel representava uma ameaça aos negócios por causa das ligações com o rival Douro. Tiago defendeu-se com paixão recém-descoberta, citando o amor como valor maior que qualquer contrato. Miguel, convidado para a reunião, chegou com dignidade, explicando a sua escolha de vida simples como forma de escapar ao ciclo de preconceito que o pai impusera. A mãe de Tiago, inicialmente hostil, começou a suavizar ao ouvir a história de Miguel, recordando o próprio irmão gay que vivera escondido décadas antes. Mas o primo António, invejoso da atenção, traiu a confiança ao espalhar rumores falsos sobre o passado de Miguel numa reunião de negócios, quase causando a perda de um contrato importante para a empresa Almeida. Tiago sentiu o golpe da traição familiar, questionando lealdades antigas. Viajou com Miguel para o Alentejo, onde visitaram a escola rural, conhecendo alunos que admiravam o professor. Lá, em paisagens vastas e tranquilas, os dois encontraram paz temporária, conversando sobre o futuro. Miguel ponderava aceitar parte da herança para ajudar causas LGBT em Portugal. Tiago considerava deixar a empresa familiar para construir algo próprio. Mas o conflito interno de Tiago persistia, medo de desapontar o pai versus desejo de liberdade. Uma chamada da mãe de Miguel trouxe mais drama. O pai dela, agora doente, queria reconciliar-se antes de partir, mas impunha condições sobre o estilo de vida. Miguel recusou, priorizando a integridade, e Tiago apoiou, vendo nisso um espelho do próprio crescimento. Amigos de Porto ligaram, oferecendo apoio e convidando para um fim de semana de reflexão. A viagem revelou novas camadas. Em Porto, conheceram um casal gay mais velho que sobrevivera a décadas de preconceito, inspirando-os com histórias de sacrifício e vitória. Mas a traição de António culminou num confronto direto, onde Tiago escolheu romper laços temporários com o primo para proteger Miguel. O ato marcou um passo de maturidade, mas trouxe solidão. Miguel consolou Tiago com palavras de amor inabalável, reforçando que a verdadeira família se constrói, não se herda. A tensão social espalhava-se, com convites cancelados e comentários nas redes, testando a resiliência do casal. No final do mês, uma carta da família Santos chegou, propondo uma reunião neutral em Lisboa. Tiago e Miguel aceitaram, sabendo que o confronto poderia trazer cura ou ruptura definitiva. O amor deles, agora fortalecido pela transparência, enfrentava o teste final de integração das duas heranças opostas. A reunião em Lisboa reuniu as duas famílias num hotel neutro junto ao Tejo. O pai de Miguel, fraco mas determinado, estendeu a mão ao filho pela primeira vez em anos, admitindo erros passados sobre a orientação sexual. Tiago observava em silêncio, o coração cheio de esperança e receio. A mãe de Tiago, surpreendentemente, mediou, compartilhando a própria evolução desde a gala. Conversas duraram horas, revelando mal-entendidos antigos. O pai de Miguel temia que o filho fosse explorado, o Sr. Almeida via ameaça aos negócios. Miguel propôs uma parceria entre as Quintas e a Banca Almeida, transformando rivalidade em aliança baseada em valores comuns. Tiago, orgulhoso, viu o companheiro brilhar como líder natural. Mas um último conflito surgiu quando António apareceu, pedindo perdão e revelando inveja como raiz da traição. Tiago perdoou, mas estabeleceu limites claros, marcando maturidade. Os meses seguintes trouxeram crescimento. Miguel aceitou parte da herança para fundar uma fundação de apoio a jovens LGBT em Portugal. Tiago deixou a posição na empresa familiar para abrir um estúdio de design com Rafael, agora vivendo abertamente em Lisboa. Viagens a Porto e ao Douro fortaleceram laços familiares reconstruídos. Um momento-chave foi a participação numa Marcha do Orgulho em Lisboa,
onde de mãos dadas enfrentaram olhares mas também aplausos. O amor deles evoluiu para parceria madura, com sacrifícios mútuos e compreensão profunda. A sociedade, inicialmente chocada, agora via o casal como exemplo de resiliência. No entanto, dúvidas internas persistiam. Tiago questionava se a riqueza mudaria Miguel, e Miguel temia que Tiago se arrependesse da vida mais simples. Uma conversa honesta numa noite de fado resolveu tudo, reforçando que o amor superava tudo. A jornada terminou com uma proposta simples de compromisso eterno, não grandiosa, mas sincera, num banco do jardim do Palácio de Tancos, onde tudo começara. A elite, outrora paralisada, agora respeitava a força daquela união. Será que a identidade verdadeira sempre prevalece sobre as aparências e preconceitos? Verdadeiro ou falso?